Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Miguel Morgado esteve no seu espaço habitual de comentário político, em que ele falava de algumas elites que passavam pelas televisões portuguesas, que têm zero de noção sobre o que se passa do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da imigração, precisamente por serem elites e por viverem em zonas privilegiadas do país que não vivenciam essas situações. Falou ainda de alguns dados martelados, nomeadamente do Índice de Paz Global, digamos assim, em que Portugal se encontra relativamente bem posicionado, mas ele dá duas razões pelas quais quem disser que isso é um índice significativo para descrever aquilo que é a situação atual de segurança em Portugal é um demagogo. Vamos então ver, meus caros, Miguel Morgado no dia de ontem na SIC Notícias. Isto foi apenas um pequeno contexto e vamos ouvir o que é que Miguel Morgado tem a dizer sobre o assunto, sobre as elites políticas, sobre dados martelados e também sobre alguns outros temas que eu acho que são relevantes. Vamos então ouvir o Dr. Miguel Morgado. Neste momento é mesmo o tempo da polícia e das forças de segurança falarem. Isto faz parte das funções de um Estado democrático. E mais, ao contrário, uma vez volto a dizer do que a esquerda anda a dizer nas últimas semanas, o povo português quer mesmo saber disto. Este tema da segurança é um tema político de primeira ordem. É evidentemente que é como é o da imigração, ao contrário do que as pessoas todas em Portugal querem todas esconder o tema. É até explodir nas nossas caras. É até depois ficar na mão dos extremismos, porque ficamos todos muito surpreendidos. Os extremismos falam da imigração e por isso estão a crescer sentimentos de extremos também na opinião pública. Por que será? Porque as forças da moderação política recusam-se a falar de certos temas. Por isso, o que eu estou a dizer é que é importante que se fale de segurança. Ao contrário do que o Primeiro-Ministro disse, e vou dizer mais, António Costa também disse isto, e até o governo de que eu participei também dizia esta coisa, que é pegar nos dados do Global Peace Index, que é um índice, para as pessoas que não sabem, que toma em conta critérios que não têm nada a ver com a questão da criminalidade. Por exemplo, ficamos bem classificados se não tivermos guerras civis. O que é que isso interessa para as pessoas que estão a falar da segurança nas suas ruas? Se as fronteiras são estáveis ou não são estáveis. O que é que isso interessa? Portanto, quando nós vamos ver os factos da criminalidade... Deixa-me só acabar. Quando nós falamos de dados de criminalidade e dizemos que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, nós temos de perceber que estamos na presença de um político demagogo. Bom, meus caros, e Miguel Morgado faz aqui um statement político, como se costuma dizer, muito interessante, sobre a questão da segurança e da imigração em Portugal. Eu consultei este índice, que é interessante. Eu, aliás, já não o consultava há algum tempo. A última vez que eu o consultei foi precisamente quando Portugal foi classificado como o terceiro país mais seguro do mundo. É como Miguel Morgado diz, quer dizer, os países também são os mais seguros do mundo, porque a Europa, de um ponto de vista geral, também é dos continentes mais seguros do mundo. Portanto, dizermos que Portugal é um dos países mais seguros do mundo é insuficiente para avaliarmos a evolução dos acontecimentos do ponto de vista da segurança. É insuficiente dizer isto. E este índice, digamos assim, que o Miguel Morgado menciona, eu fui consultá-lo, vou deixá-lo na descrição para vocês poderem ver, não vos vou mostrar porque é apenas para mostrar precisamente aquilo que o Dr. Miguel Morgado disse, que é, efetivamente, a presença ou não de guerras civis, graças a Deus, não é uma prática habitual na Europa. E, portanto, não haver guerras civis não nos diz absolutamente nada sobre aquilo que é a evolução da situação da segurança e da imigração, ou de ambos ao mesmo tempo, na Europa e em Portugal mais especificamente. Portanto, meus caros, e tal não temos uma guerra civil. Sim, mas na Europa já não temos guerras civis há algum tempo. Não sei se estão lembrados, para aqueles que leram um bocadinho de história, já há alguns anos valentes que, graças a Deus, não temos uma guerra civil na Europa. E, portanto, temos efetivamente que ter em conta que há dados que utilizam critérios, utilizam variáveis que não são adequadas para descrever a evolução da segurança e, portanto, nós temos efetivamente que adaptar os dados da segurança, no caso, àquilo que são as situações dos países. Como já não temos há imenso tempo uma guerra civil na Europa, não podemos dizer que não haver guerra civil é um critério sine qua non para dizermos, e tal, isto é um país seguro, isto é um continente seguro. Não é suficiente, temos que adaptar as variáveis para descrever as coisas de forma mais adequada, e o Miguel Morgado fez-me ir pesquisar este índice novamente. Eu já tinha visto, mas já não vi há algum tempo, em que agora estamos em sétimo, e vejam efetivamente a evolução dos dados, porque efetivamente os que dizem, e tal, somos dos países mais seguros do mundo, são demagogos, efetivamente, porque a Europa, de um ponto de vista geral, também é dos continentes mais seguros do mundo. Aliás, creio mesmo que é o continente mais seguro do mundo. Vamos ouvir o resto. Demagogo. Porquê? Qualquer país europeu é um dos países mais seguros do mundo, porque o resto do mundo é muito mais inseguro que a Europa. Mas Miguel, só trazer aqui esta declaração, porque eu acho que vai ao encontro do que está a referir. A sociedade, o governo está empenhado em dar resposta ao que a sociedade almeja. Foi uma expressão do Luís Montenegro. Certo. O que é que se entende? O que é que a sociedade almeja? Mas se a sociedade precisa de se sentir mais segura, de mais policiamento, que não quer tolerar, a começar pelas pessoas que moram nestes bairros, volto a dizer, as pessoas que moram na Lapa,
no Monte de Estoril, na Quinta da Marinha, na Foz do Douro. Toda a gente acha que em Portugal não há criminalidade. Claro, as pessoas não passam um segundo das suas vidas nestas zonas onde, por acaso, até vive a maior parte da população portuguesa à volta da Grande Lisboa e à volta do Grande Porto. Aí há insegurança. São as pessoas que vivem, as pessoas com quem o Miguel Prata Roque estava tão preocupado, são essas pessoas que vivem o problema da insegurança. E são essas pessoas... E estás, leve isso... enfim, não leves a mal o que eu estava a dizer, não era isso que eu estava a insinuar. Claro, estás tão preocupado como eu sei. Claro. Só estou a dizer que as pessoas a que ele estava a referir são as mais interessadas e as mais esquecidas, porque elas nunca são representadas pelas elites que circulam nestes estúdios de televisão e nos outros. A segurança é um problema em Portugal? Evidentemente que sim, só não é para as pessoas que são privilegiadas. Bom, meus caros, eu sinceramente não sei como é que Miguel Morgado ainda é comentador. Diga-se de passagem, não sei. Miguel Morgado diz tanta coisa que é por bom senso e que aliás, de um ponto de vista da narrativa política, estes senhores à esquerda tendem a querer associar este tipo de conversa à extrema-direita. Eu não sei sinceramente como é que Miguel Morgado ainda é comentador político ou como é que ainda ninguém lhe chamou fascista. Eventualmente já alguém lhe terá chamado fascista. Obviamente que eu estou a dizer isto num tom irónico, não é que Miguel Morgado não tenha competência. Para mim é um dos comentadores mais competentes do país. E, portanto, quer dizer, apontar estes problemas é que para a opinião pública não é propriamente aceito. E, portanto, num tom irónico é que eu perguntei como é que Miguel Morgado ainda é comentador, como é que estes senhores permitem que um extremista fascista radical de extrema-direita ainda possa comentar na SIC Notícias. Mas é verdade, meus caros, quer dizer, vocês sabem, eu sou de uma zona particularmente difícil do ponto de vista da criminalidade, e para os que não sabem também não vou dizer a zona, obviamente, não vale a pena falar sobre esse assunto, mas sou de uma zona complicada, vivenciei isso principalmente na altura dos tumultos. Continua a haver muita insegurança e as forças de segurança não têm meios para atuar, são desautorizadas do ponto de vista da opinião pública, porque quando têm que utilizar um bocadinho mais de força, aparecem todos os senhores à esquerda que dominam toda e qualquer agenda pública e política, chamam os SOS racismos de senhores que dizem que, e se temos que matar o homem branco, dizia Mamadou Ba, uma super estrela do SOS racismo, que aliás só tem condições de subsistência precisamente porque ele enfurece a questão da agenda do racismo e portanto isso dá-lhe jeito também que exista uma espécie de luta social da qual ele se está pouco borrifando, acredito eu, mas enfim. Mamadou Ba e tantos outros representantes deste assunto vivem em zonas privilegiadas, não fazem mais pequena ideia do que se passa nos bairros e portanto agem como se soubessem alguma coisa, e à esquerda principalmente são pessoas que tendem a querer bloquear, a querer isolar este tema, impedir que se fale dele, e depois admiram-se que haja um crescimento, mas efetivamente eu sei que Miguel Morgado tem uma visão ideológica diferente da minha, apesar de provavelmente estarmos alinhados na maioria dos temas, não é nada de outro mundo, mas Miguel Morgado é do PSD, portanto foi um partido ao qual eu já pertenci e acho que não representa a direita neste momento, mas estou certo, não tenho dúvidas nenhumas de que Miguel Morgado seja um homem de direita, já o mostrou várias vezes. Sente-se claramente um pessimismo antropológico por parte de Miguel Morgado, sente-se várias questões no seu comentário, um homem de direita muito interessante, uma das pessoas mais brilhantes em Portugal do ponto de vista da ciência política, e portanto é um privilégio poder ouvir Miguel Morgado a comentar temas políticos atuais e poder dar as chegas a políticos e até mesmo a comentadores políticos, porque efetivamente é uma pessoa com uma particular autoridade para falar sobre este assunto, e sinto-me feliz que o Miguel Morgado possa comentar a política na televisão portuguesa, que eu imagino que é uma coisa que possa enfurecer alguns comentadores de esquerda e alguns ativistas de esquerda. Miguel Morgado tem toda a razão. A pessoa comum não vive em Cascais, a pessoa comum não vive no Estoril, a pessoa comum vive nestes bairros, a maior parte da população portuguesa vive nestas zonas à volta da Grande Lisboa e de outras zonas que seguramente também têm os mesmos problemas, e efetivamente não se revê em comentários políticos que afastem o problema da imigração e da segurança quase como se não fosse um problema em Portugal, quase como se isto fossem tudo sonhos e quase como se isto surgisse tudo porque André Ventura disse que surge. Portanto, o que estas pessoas vos querem transmitir é: André Ventura disse que há um problema da imigração e da segurança, estalou os dedos e vocês a partir de agora começaram a acreditar nesse problema. Não foi isso que aconteceu. André Ventura viu que surgiu o problema, viu que não houve resposta do centro político, apareceu no espaço político português e disse: meus amigos,
políticos, há um problema, está um elefante na sala, ninguém fala sobre o assunto, alguém tem que o dizer e graças a Deus alguém o diz. Portanto, as coisas têm a ordem contrária do que às vezes vos querem transmitir. Não foi André Ventura que apareceu para criar o problema, André Ventura apareceu porque há um problema, que são coisas diferentes. André Ventura, mais uma vez digo, não estalou os dedos e vos pôs o problema à frente dos olhos, o problema já existe, só que felizmente o Chega foi o partido que o apontou, porque alguém tinha que o apontar, efetivamente. Porque em Portugal, mesmo a dita direita que a esquerda gosta, que efetivamente é o PSD, é a direita que a esquerda gosta, é o centro-esquerda, que é o Partido Social Democrata, esta direita, dita direita, segundo o seu próprio líder, não apontam estes problemas, e quando o apontam de forma muito tímida e não parecem muito preocupados em resolvê-los, estão mais preocupados em fazer grandes operações para terem mais pontos na campanha eleitoral, quando na verdade as operações não dão em coisíssima nenhuma. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto, quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, já ultrapassámos os 20.000 subscritores, muito obrigado meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam meus caros, questionem tudo. Até à próxima.